comigo: a minha casa é sede da bênção de Deus. Diga: a minha casa é o endereço da bênção de Deus. Diga: praga alguma chegará à minha casa. Quantos creem nisso? Nossa casa, estabelecida por Deus, é para ser o melhor lugar do mundo. É para ser um lugar de paz, é para ser um lugar de harmonia, é para ser um lugar onde as bênçãos de Deus são derramadas. Geralmente buscamos a igreja para sermos abençoados em alguma área das nossas vidas. Isso é normal, faz parte. Mas é que muitas vezes nós não atentamos que o problema persiste porque o inimigo planta bases dentro da nossa casa. Ele planta suas afrontas e ali ele continua e consegue ficar manipulando os céus espirituais, causando muitas vezes derrotas, doenças, fraquezas, problemas familiares, problemas conjugais. E se a gente não entender sobre hierarquia espiritual e posse de território, nós não guerreamos da maneira certa. No livro de Efésios, Paulo coloca muito bem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Aí quando eu atento lá para Daniel, quando Daniel orava a Deus, 21 dias Daniel passou orando e jejuando, mas no primeiro dia que Daniel começou a clamar, a Bíblia diz que saiu do trono a ordem de Deus para que o anjo fosse até Daniel e desse a resposta. Esse anjo era o arcanjo Gabriel, que assiste diante de Deus. Isso está na Bíblia. Porém, quando Gabriel se desloca dos céus para vir falar com Daniel e dizer o que Deus mandou ele dizer, Gabriel enfrentou resistência. Quando eu leio isso, eu não posso ser muito simplório espiritualmente, uma pessoa ingênua, e achar que a gente não vai ter guerra na nossa casa, a gente não vai ter guerra na nossa família, que a gente não vai ter guerra na nossa vida. Nós teremos guerras, mas assim como Daniel venceu, nós venceremos. Amém? Porque Deus não está alheio às situações, mas quando eu atento para essas guerras e eu olho na Bíblia Sagrada a maneira que Deus instruía Israel sobre as guerras, Deus que pode estalar os dedos e de repente descer fogo e consumir milhares ou até milhões, Deus dava instruções específicas para eles guerrearem. Lembro-me da passagem que Davi suplica e clama ao Senhor, e o Senhor diz assim: olha, fiquem escondidos na parte de trás, ali de baixo, quando vocês ouvirem um barulho sobre a copa das árvores como um grande exército, vocês avançam, porque eu já entreguei nas mãos de vocês. Outras, Deus diz assim: vai para lá, bota uma quantidade de povo aqui, quando eles vierem você coloca outro e vocês atacam. Então Deus dava estratégias para tomada de territórios. Então, quando eu levo isso para dentro da minha vida, para minha casa, eu vejo que nós precisamos ter entendimento do reino espiritual, tanto do bem quanto do mal. Assim como Deus existe, o diabo também. Assim como Deus é poderoso, Satanás tem também a sua fonte de poder, até o dia que Cristo vai acabar com ele com o sopro da sua boca. Mas enquanto isso não acontecer, nós não podemos menosprezar o inimigo. Para entender e querer que a minha casa seja, e ela será, uma sede de bênçãos, diga amém. Nós precisamos entender dessas guerras. Precisamos entender que existe um mundo espiritual que governa o mundo natural e que também é governado por ele. Aquilo que nós fazemos na nossa vida natural reflete no reino dos céus e traz
consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Gálatas diz que tudo aquilo que o homem semear. E tem algum crente aí hoje? Tudo aquilo que o homem semear, meu Pai, diga isso também, colherá. Então, se semeamos coisas espirituais para o bem, vamos colher para o bem. Se semeamos coisas carnais, vamos colher para o mal. Aí, quando eu começo a observar o ministério de Jesus, a maneira que Jesus agiu e o valor que ele deu para as casas, a igreja se afastou muito do propósito. Quando eu digo a igreja, não refiro-me a nós somente, mas eu falo a igreja no mundo, afastou-se de um propósito estabelecido por Cristo. Estamos voltando. Você vai entender hoje que nós estamos no caminho certo, mas precisamos ainda fazer muita coisa, que é o que? Levar a bênção de Deus para dentro das casas, levar a palavra para dentro das casas. Nós, como igreja de Cristo no Brasil, passamos a preocupar-nos em congregar nos templos, grandes templos, templos suntuosos, grandes concentrações. Mas a igreja não é só isso. Isso não vai no território. Não adianta a gente ficar dando comandos daqui, se alguém não for lá no território e pisar no território. Porque existem casas, queridos, que estão totalmente possuídas pelo diabo. E o pior, tem casa de crente que está dominada por Satanás com uma base lá dentro, porque alguém da família abriu a porta, deu brecha, porque o próprio dono, ou porque o diabo é o diabo, e ele faz isso. Então, quando eu atento para o livro de Mateus capítulo 12, verso 43 até o 46, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Olha só, Jesus começa falando, quando o espírito imundo, que espírito imundo é esse? É o diabo. Sai de quem? De uma pessoa, ou de um homem, ou de uma mulher. Sai dessa pessoa, ele anda por lugares desérticos. Por quê? Que ele não sai de uma casa e entra na outra. Por que ele não sai de uma pessoa e passa logo para outra? Porque não existe território desocupado, não existe casa desocupada. Ou tem Deus para proteger e guardar, ou tem base do inimigo. Não existe pessoa livre de tudo. Ou tem Deus dentro dele, ou vai ter alguma base do inimigo para trazer derrota, prejuízo, doença, guerras, problemas. Então, Jesus diz assim: esse espírito imundo sai do homem e vai para lugares áridos, procurando repouso. Até o diabo quer repouso, mas não encontra. Por isso ele diz: voltarei para a minha. Está aí no telão: voltarei para a minha. Então Jesus começa falando, o espírito imundo sai do homem, depois ele vai para lugares áridos, e ele diz assim: voltarei para a minha casa. Porque o diabo é um espírito sem corpo, e ele precisa de uma casa, ele precisa de um lugar para que ele possa fazer das suas maldades, porque o mal, queridos, é estabelecido pelo homem, possuído por espíritos. Você nunca vai ver um demônio dar um tiro numa pessoa, você nunca vai ver um demônio estuprar uma pessoa, mas ele usa uma pessoa para fazer o mal a outra pessoa. Aí você vai ver um endemoniado matando alguém, você vai ver um endemoniado estuprando alguém, você vai ver um endemoniado roubando alguém, porque o diabo precisa de uma casa. Aí ele vai para lugares áridos, não encontra pouso, e ele volta e diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, olha como ele encontra a casa: vazia, varrida e adornada.
Desocupada e vazia, mesma coisa. Vazia, varrida e adornada. Então a casa estava limpa. E a casa estava arrumada. Porém, estava vazia. Não tinha ninguém. Quando um território é desocupado, tem que se plantar uma base lá. Você não pode entrar numa guerra e depois deixar. Por isso que não adianta levar uma pessoa para o encontro e não consolidar essa pessoa. Ou essa pessoa não se abrir para Jesus, porque o que acontece? Ela vai para o encontro, ela é liberta, manda todos os capeta, capiroto, troço ruim, calça curta, tudo que não presta embora. Liberta ela, sai tudo. Aí, esses espíritos voltam. E ele traz consigo 7 espíritos. Veja só que não é só 7 espíritos. Ele traz 7 espíritos piores. Então você entende aí que existe uma hierarquia espiritual. Tem demônio, querido, que a gente bate o pé e corre. Tem demônio que você fala assim, saia, diz, não saio. Eu já enfrentei isso. Já enfrentei demônio que deu trabalho. Tem demônio que quando manifesta na igreja, ou na casa, ou na reunião, quando você vai orar, ele fecha o olho. Já tem outros que arregalam o olho, olha bem dentro da sua cara. E olha na sua cara. Eu já vi criança endemoniada, possuída de espíritos malignos, por causa de brecha da família, e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal, que não me convém hoje atentar para isso. Mas aquela casa se torna, ela está limpa, ela está arrumada, toda enfeitada, mas está vazia. Esse espírito volta e traz mais 7. O estado dessa pessoa, os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Aí Jesus diz, assim acontecerá também a essa geração má. Por que Jesus começa falando de homem e termina falando de casa? Porque todo mundo tem uma casa, tem um lugar. E o que o diabo quer fazer, através da vida de alguém, destruir as casas. Por isso, queridos, que o ministério de Jesus não foi só dentro do templo. Ao contrário, a maioria dos seus milagres foi nas casas. A maioria dos milagres que Jesus fez não foram nos templos, foram nas casas. E como Jesus estava disponível. Isso me chama a atenção, porque Jesus atendia aos pedidos das pessoas. No livro de Mateus, capítulo 8, do 5 até o 8, mostra um centurião, um homem que comandava 100 soldados, que procura Jesus, implora ele e diz assim: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O que Jesus disse, queridos? O que Jesus disse? Eu irei. Jesus está dizendo assim: eu vou na sua casa, eu vou lá na sua casa e vou libertar o seu criado, e vou curar o seu criado. Meu Deus, ainda que eu tivesse a fé desse homem, ou maior ainda. Ele vira para Jesus e diz assim: mestre, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Queridos, por mais que eu cresça, que se Jesus estalasse o dedo e ele dissesse que ia na minha casa, eu digo: vamos sim, Senhor. Eu ia rejeitar uma oportunidade dessa. Quando chegasse lá que libertasse o criado, eu ia dizer: ora também pela minha esposa, ora pela minha filha, ora pelo meu irmão, ora pelo meu vizinho, ora pelas minhas finanças, ora, abençoa tudo aqui, ora por mim. Esse homem tinha fé, mas dizia assim: não precisa não. Mas o que Jesus queria fazer? Queria ir na casa dele. Jesus queria ir lá na casa dele. Jesus usa esse exemplo para falar da fé que esse homem tinha.
Mas Jesus estava disponível. Nós não estamos falando de alguém que está dirigindo uma igreja, nós não estamos falando de alguém que cuida de 50, 100 pessoas, 200 ou 1000. Nós estamos falando de Jesus, do seu ministério, na hora que ele estava no maior conquista, com milhares de pessoas acompanhando, buscando a ele, e ele quer parar tudo para ir na casa do centurião. Ele disse: eu vou na sua casa, porque Jesus amava ir nas casas. Para quê? Para tomar o território, para desfazer as bases que o inimigo faz, para destruir as obras do diabo. É para isso que Jesus ia dentro das casas. Porque na casa, querido, é dentro de casa, as pessoas são o que são. Poucas pessoas são na rua o que são dentro de casa. A gente se enfeita, a gente se arruma, a gente coloca um sorriso no rosto daqueles treinados. Quando está tudo ruim em casa, você tem que trabalhar, você tem que viver, você tem que ir para a escola, para a faculdade, você tem que ir para a igreja. E você não vai ficar a vida toda com o semblante caído por causa da guerra dentro de casa. Então você respira fundo, levanta a cabeça, coloca uma máscara. Está tudo ruim em casa, mas a gente levanta a cabeça. E se alguém nos pergunta: está tudo bem? O que é que nós dizemos? Tudo bem. Está tudo bem. Mas quando você vai dentro da casa da pessoa, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa se desarma dessa máscara e diz: o que está acontecendo? Não tem como Jesus entrar numa casa que a pessoa não abre a porta, nem comentar na vida de alguém que não abre o coração. Coração tem porta que só abre por dentro, não tem fechadura por fora. Assim é a casa da pessoa, por mais que você possa abri-la fisicamente, mas para a bênção entrar, a pessoa tem que querer a bênção dentro de casa, tem que querer Jesus dentro da sua casa, dizer: eu quero Jesus na minha casa. E lá a gente tem que tirar a máscara. Mas não está bom não. Eu já vi tantas pessoas na igreja que aqui eles são tão diferentes, mas quando chega na casa: você está tudo bem? Tá não, pastor. Tá não. As coisas aqui em casa estão ruins. Mas se pergunta na igreja, ele diz: está tudo bem. Mas quando você vai lá em loco e vê, a pessoa diz: não está não, pastor. Tá não. A gente está brigando, a gente está sofrendo, fulano está doente, está desempregado há tanto tempo. Olha o estado da casa. E o emocional da pessoa é exposto. Por isso que Jesus ia na casa. Jesus ia nas casas. Quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu era um homem de pequena estatura, diz a Bíblia. Zaqueu era baixinho, e ele queria ver Jesus. Ele queria que algo na vida dele mudasse. Zaqueu era rico, muito rico. Zaqueu sobe num sicômoro bravo, uma figueira. Até hoje a gente vai em Jericó, tem uma figueira brava lá muito antiga, muito antiga. E eles dizem que aquela figueira, aquela ali eu acredito que não deve ser, mas pode ser daquela ali, pode ser fruto que tenha renovado, mas está lá até hoje. E a gente entra e olha: então já aqui, Zaqueu, tudo bem? Vamos ver a figueira, tchau. Mas Zaqueu sobe na figueira brava. E Jesus, eu me admiro como Jesus quer ir para dentro das casas que tem guerras. Jesus entra em Jericó. Jesus podia escolher a casa de quem ele quisesse.
Aí ele para debaixo da figueira. Já tinha sido revelado a ele pelo Espírito Santo que era Zaqueu, porque ele disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na sua casa. Não era a melhor casa, não era a casa mais certa, não era a casa dos santos, não era a casa de um religioso, não era a casa de um pastor, não era a casa de um sacerdote, não era a casa de um profeta, era a casa de um pecador, era a casa de alguém que cobrava impostos e que roubava. Que é isso, apóstolo? Sim, queridos, porque quando Jesus diz: eu vou pousar na sua casa, eu parei pensando, por que Jesus não diz assim: Zaqueu, hoje eu quero falar com você, ou Zaqueu, hoje Deus tem uma bênção para a sua vida, eu vou dormir na sua casa. Porque a casa de Zaqueu era o maior problema dele. Ele não tinha problema financeiro, mas ele tinha problemas familiares. Jesus podia apenas orar por Zaqueu, abençoar Zaqueu, mas ele diz assim: eu quero ir na sua casa. Porque Jesus amava as casas, Jesus gostava de estar nas casas. Até hoje Jesus gosta de ir para dentro das casas. Aí Zaqueu olha e diz assim: Senhor, tudo que eu tenho hoje eu dou metade para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, claro que tinha, eu devolvo 4 vezes mais. O que Zaqueu estava querendo dizer? Tudo que eu angariei, tudo que eu conquistei, tudo que eu juntei não valeu de nada, porque a minha casa está em ruínas. Tudo que eu conquistei, tudo que eu separei, toda a riqueza, de que me adianta se a minha casa está despedaçada? O que eu quero te dizer: não adianta você conquistar tudo e perder a sua casa, perder a sua família. Tem pessoas que trabalham de sol a sol, de segunda a segunda, não tem tempo para cuidar da sua família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa que não tem tempo para o marido. Ganha dinheiro, mas vive angustiado. E Jesus disse assim: eu vou para a sua casa. Foi tão forte para Zaqueu isso, que na mesma hora ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele abriu mão de tudo que ele tinha juntado ao longo dos anos, porque mais vale você ter uma casa abençoada do que você ter uma fortuna guardada. Mais vale você ter uma casa que tenha paz do que você acumular milhões de riqueza. Jesus ia para as casas. Aí Jesus vai depois e envia seus 70, como o apóstolo pregou aqui. Eu parei para pensar nesses dias e disse assim: se eu fosse, por exemplo, quero ganhar Manacapuru para Jesus Cristo, eu tenho equipe para ir comigo, o que a gente ia fazer primeiro? Vamos procurar um lugar para a gente alugar lá, um clube, e vamos convidar as pessoas todas para ir para o clube. Vamos montar um som, vamos orar, vamos jejuar e vamos pregar uma mensagem, vamos libertar o povo, e ali começa uma igreja. Esse era o modelo que estaria no nosso coração, que está no coração de muitos líderes. Vocês vão de 2 em 2, de casa em casa. Sendo ele, Jesus, o Senhor, quantas pessoas não talvez prefeririam ir lá onde ele estivesse para ser tocadas por ele, para que ele pudesse tocar nelas, arrancar a cegueira de um, a paralisia de outro, os demônios de outro. Mas não, Jesus estava mostrando que mais importante do que trazer uma multidão para perto de um líder, é você pedir que as pessoas vão de casa em casa. Porque não adianta trazer as pessoas para cá, orar, profetizar, libertar e elas voltar para casa que tem bases. Não adianta mandar as pessoas de volta para casa, elas vão continuar enfrentando as mesmas guerras. Tem que ir lá e
plantar uma base de Deus e dizer: o reino de Deus chegou aqui. Hoje, espíritos malignos saibam e reconheçam que aqui tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus, decretando que essa casa tenha bênção. Jesus mandou que eles fossem. E Jesus diz assim: olha, quando vocês forem e chegar numa casa, tiver alguém doente, o que ele mandou fazer? Curem eles. Tem alguém oprimido? Liberte eles. O que seria mais fácil? Trazer todos os doentes para Jesus, dar uma palavra só e libertar? Ou mandar a pessoa de casa? Era muita casa, irmão. É muita casa, sim ou não? Sim ou não? O que é mais fácil? Vocês virem aqui, eu pregar e orar por vocês, dizer: agora, manda a bênção para sua casa. Ou eu pedir que meus discípulos vão cada um na casa de cada um que está aqui? É mais fácil vir para cá. Jesus não escolhia o mais fácil. Ele escolhia aquilo que funcionava, que dava certo, que mudava. Por isso ele diz assim: vá de casa em casa. Agora, vá em todas as casas? Não. Vá nas casas que vos receberem. Onde vocês forem bem recebidos, Jesus diz assim: ali deixai a vossa paz. Por quê? O que a família mais precisa, irmãos? De paz. Entra na casa, a primeira coisa que vocês devem dizer é: paz seja nessa casa. O reino de Deus chegou. Oh, queridos, tem tanta casa, meu Deus, vivendo guerras, porque tem uma base de Satanás lá dentro. Mas apóstolo, eu venho aqui, o senhor me dá o óleo, eu passo o óleo na minha casa. Por que Jesus não mandou o povo vir levar o óleo? Ele disse assim: vão vocês de dois em dois, de casa em casa. Aí os discípulos devem ter dito: Senhor, são muitas casas. Aí Jesus disse assim: isso é a minha concepção, a seara é grande, eu sei, são poucos os trabalhadores. Ele não disse assim: então chama o povo e muda o projeto. Ele diz: não, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Ele está dizendo assim: é mais importante vocês irem para dentro das casas do que trazer o povo para a igreja. É mais importante ter uma palavra profética dentro da casa do que trazer a pessoa da casa para a igreja. Depois vocês podem até congregar, devem, mas não abandona as casas. Não abandona. Não dá para apenas dizer uma palavra e libertar todo mundo. Como é que Jesus vai entrar nas casas hoje? Através de alguém. Voltemos para o início da mensagem. Como que o diabo entra numa casa? Através de alguém. Como que Jesus entra numa casa? Através de alguém. Tem que ter alguém. É preciso que tenha alguém comissionado, alguém autorizado, abençoado no altar para entrar dentro da casa e declarar o reino de Deus. Por quê? Porque esses espíritos são nojentos. Eles só saem com jejum e oração e com palavra profética. Tem que alguém chegar lá, levantar a mão santa dentro da igreja e levantar a mão santa dentro da casa, do mesmo jeito que ora aqui, ora lá, do mesmo jeito que busca aqui, busca lá, e dizer: o reino de Deus chegou nessa casa, aqui agora é base do Senhor. Aí você vai me dizer e pode me perguntar: mas apóstolo, então eu sou crente, minha mulher é crente, meu filho é crente, a gente deve alguém lá em casa? Claro que não. Se toda a sua casa serve ao Senhor,
Que base eu vou fazer lá? Quando você ora, você estabelece um altar na sua casa. Se a sua casa é uma casa de servo de Deus e está abençoada, querido, você orando todos os dias na sua casa, você já estabeleceu o trono de Deus ali, o altar de Deus. Quer dizer que o diabo não vai me atacar mais? Vai. Olha, o que eu faço? Levanta a voz e dá comandos a ele. Se a tua casa é uma casa que serve ao Senhor, você pode dizer como Josué em 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui tem base de Deus. É só você levantar sua mão dentro da sua casa e dizer, eu ordeno a todo mal que bata em retirada. Aqui não, Satanás, porque aqui é base do trono de Deus. Aqui tem o reino de Deus. Aqui tem servo de Deus. Isso é guerra. Isso é guerra. Mas se a sua casa não é uma casa assim, eu te digo, você precisa que alguém vá na sua casa. Tem casas que uma visita é suficiente para plantar, vem a salvação da casa. Mas tem casa, queridos, que precisa passar dias, semanas assim, consecutivas lá, indo orar pelo menos uma vez por semana. Mas orar mesmo, quebrar maldição mesmo, repreender mesmo, plantar uma base do Senhor lá dentro. E depois que a obra for completa, aí essa casa já vai ter um altar. Mas mesmo tendo um altar, essa casa ainda vai ser visitada algumas vezes, porque o diabo é sujo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ladrão não pede autorização. Só que é mais fácil. Aí é só você se levantar. Mas se a sua casa está vivendo guerras, enfermidade uma atrás da outra, um problema que não acaba, você precisa de libertação na sua casa. E quantas casas tem que a gente conhece que precisa e nem sabe que precisa? Depois que Jesus completa a sua obra aqui na terra, sobe aos céus, os discípulos se reúnem para orar no cenáculo. Está no livro de Atos 2. E ali tem um mover do Espírito Santo. Desce uma unção tremenda, são batizados com o Espírito. E de repente as pessoas começam a juntar. Pedro se levanta e prega uma mensagem. 3.000 pessoas se convertem num único dia. Aí eles podiam pensar, bom, esse é o melhor modelo. A gente reúne e ganha muitas almas. Fizeram outra reunião, ganharam mais 5.000. Mas eles tinham o entendimento aberto. Eles sabiam que não adiantava trazer o povo para a igreja se não fosse para dentro das casas. Aí a Bíblia diz em Atos 2:47 que diariamente perseveravam unânimes no templo, comiam pão de casa em casa. Diga comigo, de casa em casa. Sabe quando a gente vai ver esse bairro, essa cidade, essa nação transformada? Quando a igreja for para dentro das casas, de casa em casa. Quão formosos os pés daqueles que fazem isso. Deus está dizendo assim, eu acho lindo você sair da sua casa e caminhar na direção de uma casa, para levar o evangelho do reino. Eles se reuniam nos templos, mas não abandonavam as casas. Atos 5:42 diz, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Eu não sei como é que tem gente que não abre a casa, está passando por guerra, está passando por problema, está vivendo o inferno dentro de casa, está quase separando, filho está se perdendo, é doença, é problema financeiro. Meu Deus, pede ajuda. Procura um dos pastores e diz, pelo amor de Deus, eu quero alguém que vá na minha casa para orar. Se não tiver nenhum deles, eu vou. Mas toda a casa precisa ser plantada à base de Deus, chegar ali e estabelecer o reino de Deus. Nós não podemos deixar o diabo destruir as famílias. E eu quero dizer que cada casa vai ser alcançada pela palavra.
Paulo se converteu. Bem depois, começa a pregar, e Paulo entendeu que ele precisava ir de casa em casa. Por que a igreja mudou? A visão celular voltou. Deve ter aí 25 anos, 30 anos. Aqui no Brasil, a Coreia era um país budista, extremamente preso, espiritualmente falando. Um homem começou a ir para as casas, chamado Paul Yang-Shu. Começou a chamar a igreja para ir para as casas. Hoje é o país mais evangélico do mundo. A maior igreja do mundo está lá. A igreja dele tem quase 1 milhão de pessoas. Aonde congrega esse povo todo, apóstolo? Nas casas. Quando eles querem reunir, eles vão para o estádio, mas é nas casas, porque a bênção de Deus é para entrar na nossa casa, é para abrir a porta e dizer: eu quero a minha casa cheia da bênção de Deus. Eu quero isso, eu preciso disso. Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu. Deus quer que a nossa casa seja um lugar de paz, onde quando termina o seu dia de trabalho, você diz: graças a Deus, vou para casa. E quando chegar em casa, vai encontrar um lugar de paz. Agora tem tanta casa, queridos, e quando acaba o dia que a pessoa tem que ir para casa, ele pensa assim: meu Deus. E quando está dando a hora da pessoa chegar, do marido chegar, a mulher já fala assim: meu Deus, daqui a pouco ele chega. Porque a casa está vivendo um inferno. Tem uma base de Satanás lá dentro. E não adianta eu dizer assim: sai da rua tal, sai da T8, sai da T7, T5, T4, sai da 15 de dezembro, sai da 21 de junho, sai da Prosperidade, sai dali, sai da Oscar Borel, sai da Maria Murim, sai da Estanave. Não adianta, tem que ir lá. Tem que ir lá. O Senhor diz assim: onde colocar a planta dos seus pés, eu tenho dado a vocês. Por isso Jesus diz assim: vão de casa em casa. Nós vamos passar um período orando, e depois vamos começar a enviar as duplas, 70, outros 70. Nós vamos fazer isso. Deus vai levantar pessoas para ir, irmãos, sem parar as células que nós já temos, que nós não vamos parar onde já tem bênção, a não ser que a pessoa não quer mais. Apóstolo, glória a Deus. O Senhor Jesus diz: onde você for bem recebido, desça ali a vossa paz. Onde não te receber bem, sacode o pó da sua sandália, porque vai ter mais rigor para eles, juízo, do que para Sodoma e Gomorra. Já pensou a coisa? Eu não sacudo o pé para ninguém. Mais rigor do que para Sodoma e Gomorra, para casa que não receber aquele que leva a mensagem do Evangelho. Será que Deus está interessado que a gente vá para as casas? Com certeza. Dê o seu nome para o seu líder da geração. Coloque-se na fila. Diz: eu quero, quando começar, eu quero que vá para minha casa. Em casa não tem não. Se na sua casa já tem uma célula, glória a Deus. Se a sua casa já tem evangelho, tem trono de Deus, não precisa. Mas se tem alguém aqui: apóstolo, lá em casa está do jeito que o senhor está falando, está desse jeito, dê o seu nome, porque nós vamos fazer alguém chegar na sua casa, e cada casa será visitada. Diga amém. Mas hoje eu quero orar pela sua casa, quero orar pelo seu coração, quero orar por você. Eu sei que Deus faz milagres quando a gente ora, mas libertar uma casa tem que ir lá. Hoje eu quero que você pense na sua casa, em como você gostaria que ela fosse. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente, emocionalmente. Como você quer que seja a sua família? Qual é o sonho que palpita no seu coração quando você ouve eu te falando isso?
Eu quero te dizer que Deus quer que a sua casa seja o melhor lugar do mundo. A Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, e vai ter paz dentro de casa. Vai ter paz. Deus vai fazer milagres acontecerem nas casas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quantos querem Jesus na sua casa? Se Ele já está, glória a Deus. Quando começou a mover de casa em casa, eu falei, meu Deus, eu tenho que botar lá em casa. E eu fui para uma casa, estou fazendo reunião ainda até hoje. Aí eu pensei, o que a minha casa tem? Aqui tem um trono estabelecido. A gente busca a Deus. Então eu tenho que levar para onde não tem. Tem tanta casa, queridos, que está precisando tanto. Precisando que alguém levante mãos santas e consagradas lá dentro, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja salvação. Vamos adorar o Senhor com essa música que é profética. Você vai dizer isso cantando, depois a gente ora. Esperar o meu amado chegar. Esperar o meu amado chegar. Esse é Jesus. E quando Ele chegar, quando Ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu mais quero. Isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado pra ter Sua presença em minha vida, em minha vida, em minha casa, em minha casa. Oh, Jesus, entra nas casas. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Que eu preciso, isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado pra ter Tua presença em minha vida, em minha casa. Entre minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora.
seus olhos agora. Começa a pensar na sua casa, na sua família. Começa a pensar agora. Imagine Jesus entrando lá. Assim como ele disse para Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. E começa a orar agora. Começa a orar pela sua casa. Esperar o meu amado chegar. Pede a Deus que Quando ele chegar, que visite a sua casa. eu vou convidá-lo para entrar em minha casa. Ó Senhor, Isso é tudo que eu preciso. eu sei, meu Deus, que tem casas aqui, meu Pai, Que eu mais quero. Estou que tem bases do inimigo, meu Pai, casamentos, meu Deus, sendo desfeitos, espíritos de enfermidade, de miséria, meu Deus. Em minha casa. Mas agora, Pai, nós estamos clamando. O Senhor disse: clama a mim e eu vou responder a você. Entre em minha casa. Nós já entendemos, Senhor, que a igreja tem que congregar nas casas, meu Pai. Agora, Deus, manda trabalhadores na tua seara, multiplica o número de líderes, meu Deus, dispostos a ir para as casas. E abre, Senhor, as portas, meu Deus. Abre as portas, meu Deus. Abre a porta do coração dessa pessoa, meu Deus. Abre, Senhor, para que a casa seja aberta, para que a igreja, meu Deus, estabeleça o teu reino, meu Deus. Tua presença seja em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Visita, Senhor, cada lar agora, meu Deus. Visita, meu Deus. Eu te peço, Senhor, vem, Senhor, vem, meu Deus. Minha casa. Vem, Senhor, entra, meu Deus, em cada casa. Quebra as barreiras do inferno, Pai. Eu oro contra todo espírito maligno nessa hora, meu Pai. Eu oro, meu Deus, contra esse demônio que está prendendo essa pessoa no vício, está prendendo essa pessoa na prostituição, na doença, na miséria. Eu oro contra toda enfermidade, meu Deus, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Manda anjos, meu Pai, aqui agora. E opera, Senhor. Opera, meu Deus, opera, meu Pai. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos. Que doenças, meu Deus, sejam arrancadas agora. Oh, meu Deus. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está lá no Secom, meu Deus. Eu oro pelo Luiz Márcio, meu Deus. Eu te peço pela saúde dele, junto com a igreja, meu Pai. Eu suplico a vida dele agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu suplico, Senhor, pela saúde dele. Restaura, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, meu Pai. Visita, meu Deus. Opera, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Coloca sua mão no seu coração. Deus, eu te apresento o coração da igreja agora. Dá um coração fiel, meu Deus. Dá um coração quebrantado. Tira toda frieza, toda infidelidade, tudo que afasta o Senhor, meu Deus, tudo que nos afasta também do Senhor. Tira, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, entra nos corações, Senhor. Senhor, eu oro por essa pessoa que está afastada dos teus caminhos. Oh, meu Deus, que está sem forças, meu Pai. Eu oro, meu Deus, e suplico, meu Pai, restaura essa vida. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que nunca teve uma aliança com o Senhor, nunca teve coragem para se entregar ao Senhor, e está aqui dentro hoje, meu Deus. Visita esse coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus.